Então, bom dia a todos e todas. Bom dia. Sejamos bem-vindos, bem-vindas a este nosso culto, neste 14º domingo após Pentecostes. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que juntos nós podemos novamente celebrar. Juntos podemos estar em comunhão com Deus, mas também entre nós. E a palavra de Deus que nos saúda neste final de semana, para esta semana que estamos iniciando, é uma palavra do profeta Jeremias, que assim diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Puxa vida, que palavra! O profeta está dizendo em primeiro lugar: ó Senhor, eu sou teu. É um dos maiores desafios do ser humano, abrir mão de ser Deus de si mesmo, ou ser dono de si mesmo, e reconhecer que pertence e está sob o senhorio do nosso Deus. E o profeta aqui está reconhecendo, num primeiro momento já: ó Senhor, eu sou teu. E o que vem depois é consequência. Por isso, o meu coração está alegre e feliz, porque as tuas palavras encheram o meu coração. A palavra de Deus somente pode preencher o nosso coração quando nós reconhecemos diante de Deus que Ele é o nosso Senhor. Que também nesta manhã nós possamos ser alimentados com a palavra de Deus e ao sairmos daqui, possamos de fato dizer que o nosso coração está cheio de alegria e felicidade, porque pertencemos a este Deus e que a palavra de Deus veio e nos preencheu. Que Deus abençoe este culto nesta manhã para que juntos possamos com alegria celebrar. Amém. Nos reunimos aqui neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, nós queremos louvar. E convido para cantarmos juntos o hino, né? Jesus em tua presença. Pois um dia
Convido assim para nos colocarmos em pé, em oração, e nós queremos assim também confessar a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus. A palavra de Deus nos lembra que se alguém diz, eu não tenho pecado, a si mesmo se engana e a verdade não está nele. Nós ouvimos por meio do profeta que ele reconhece, Senhor, eu sou teu. Na hora da oração de confissão de pecados é isso que nós fazemos. Nós nos colocamos diante de Deus e dissemos, nós queremos sempre de novo pertencer a Ti, por isso nos perdoe. E assim no momento de silêncio, cada qual de nós pode se dirigir em oração e em seguida eu conduzo. Oremos. Querido e misericordioso Deus, graças te rendemos pela vida que nos deste novamente de presente nesta manhã. Ao abrirmos os nossos olhos do sono reparador das forças, Tu nos presenteaste com mais um dia para que nós pudéssemos vivenciar nossa caminhada de vida e de fé. Mas é certo, ó Deus, que quando nós paramos e refletimos com sinceridade, nós percebemos que na grande maioria das vezes, ao invés de reconhecermos como profeta, Senhor, eu sou teu, muitas e muitas vezes nós nos tornamos donos de nós mesmos. A maior dificuldade do ser humano, segundo dizia Lutero, é deixar Deus ser Deus. É claro que Deus sempre será Deus sem a nossa permissão ou sem o nosso reconhecimento, mas Lutero dizia isso, deixar Deus ser Deus da nossa vida. E por isso nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós queremos ser proprietários da nossa vida. Nós queremos conduzir a nossa vida do nosso jeito. E assim novamente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa culpa, o nosso pecado, nossas fragilidades e nossas limitações. Por isso, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, olha para nós e perdoa os nossos pecados. Também quando abrirmos a Tua Santa Palavra nesta manhã, dá-nos novamente o entendimento e que a Tua Palavra nos transforme de dentro para fora. É o que nós pedimos. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos lembra que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se assim fizermos com sinceridade, então recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assim nos assentar, queremos passar ao momento de avisos, por favor. Podes ficar aqui já, Rose, e eu chamo as crianças para vir à frente, porque teremos agora o momento da oração com as nossas crianças, porque hoje nós vamos iniciar o trabalho do culto infantil, né? Também aqui, ou reiniciar, vamos assim dizer, né? O trabalho do culto infantil aqui na nossa comunidade, né? Então, as crianças são convidadas a vir à frente para esse momento de oração, né? Querido, amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Santa Palavra. Obrigado a Deus também porque nós podemos realizar esse trabalho com as nossas crianças. Por isso nós te pedimos de maneira bem especial, abençoe este momento de estudo, de aprendizagem, mesmo que for brincando, mas que elas possam criar gosto pela Tua comunidade, pelo estudo da Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoado trabalho para vocês lá, né? E para as nossas crianças. E a comunidade pode assentar. Convido para nos prepararmos para ouvirmos as leituras bíblicas, cantando junto o hino Fonte da Celeste Vida. Tá?
Nós acabamos de cantar que ao abrirmos a palavra, aprendamos de Jesus. E é isto que nós queremos hoje também fazer. E nós queremos ouvir a primeira leitura bíblica que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 4, os versículos 1 e 2 e depois 6 a 9. Deuteronômio 4, 1 e 2 e depois 6 a 9. Eu então convidei assim a Maraceles para nos conduzir na leitura e nós podemos ouvir e também acompanhar aqui na projeção. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada ali que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que lhes estou dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Obrigado. Também queremos assim ouvir a leitura do Evangelho deste dia, Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 1 a 8, depois 14 e 15 e depois 21 até 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, depois 14 e 15 e 21 a 23. Eu convido assim a nos colocarmos em postura de reverência também diante da leitura do Evangelho e queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor segundo o evangelista.
Alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Versículo 14. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Versículo 21. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui esta palavra. Felizes e bem-aventurados são todos aqueles que ouvem, meditam e também colocam em prática na caminhada de vida e de fé a palavra do Senhor. Amém. Podemos nos assentar e convido para cantarmos juntos o hino Como Tu Queres, assim nos preparamos para ouvir a pregação. Você percebeu que este hino do qual nós cantamos é um hino perigoso de ser cantado? Nós dissemos para Deus que somos vasos na mão do oleiro, que Ele pode nos moldar, nos quebrar, nos transformar. E Deus quer fazer isto de dentro para fora. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, nos trazendo entendimento da Sua palavra e nos moldando de dentro
para fora. É sobre este tema que nós queremos refletir neste dia. Eu creio que você e eu já devemos estar carecas, e alguns aqui literalmente estão carecas como eu, mas eu creio que nós já estamos carecas e cansados de ouvir frases como: lavem as mãos, usem álcool gel, álcool 70, usem máscaras, não toquem em superfícies em lugares públicos e esfregue o rosto ou passe no rosto, não esfregue os olhos sem lavar bem as mãos, etc, etc e etc. Tudo isto para proteger as portas de entrada de um vírus invisível chamado coronavírus. Contudo, não é de hoje, mas é de longa data. Em todos os tempos já existiram protocolos e orientações de cuidado, de higiene para a saúde física das pessoas, para que a saúde fosse mantida, para que as pessoas pudessem viver de forma saudável. No entanto, no momento, o cuidado extremo tem um motivo específico, chamado Covid-19, o que de fato é muito sério e que exige muita atenção. No entanto, tem levado muitas pessoas a uma verdadeira vida neurótica. Nós temos pessoas que desde março do ano passado não saíram de casa, não tocaram em nada, e pedem para entregar comida em casa e dão um verdadeiro banho de álcool em tudo que entra em casa. Eu posso dizer que também nós lá em casa, no início da pandemia, estávamos vivendo numa verdadeira neurose. Só faltou lá em casa instalar um chuveiro à base de álcool 70 para tomar banho. Porque era assim que a gente se sentia. A gente ia para a rua, quando voltava no banheiro da rua, já tomava banho, já colocava toda a roupa para lavar, passava álcool em tudo que vinha do mercado, em tudo que tocava, e assim por diante. E por bem pouco, eu não tomei álcool também. Confesso que eu cheguei num determinado momento a pensar que se este fosse o novo formato de vida, eu acho que era melhor partir logo para a eternidade com Deus, porque lá não tem necessidade de tudo isso. Tudo isso porque de fato o que nós tínhamos de informação era que de fato era muito sensível, e de fato é. É muito sensível e é invisível esse desconhecido vírus que você não sabe aonde ele está. E que onde você de repente toca, você pode se contaminar. E isto pode levar à morte, e de fato levou muitas pessoas à morte. Nós aqui nesta comunidade tivemos perdas significativas por causa deste invisível vírus. No nosso país, até neste final de semana, nós chegamos à marca de 580 mil mortos por causa deste vírus invisível. Podemos dizer que o evento do Covid-19 trouxe para o mundo um novo código, uma nova regra, um novo rito de purificação. E eu creio que a ideia do álcool, ela veio para permanecer. A ideia da máscara veio para permanecer, pois está comprovado de que muitos problemas respiratórios e pulmonares as pessoas não tiveram neste último ano. Mas, não só por causa do Covid-19, outras tantas doenças vão ser evitadas por causa desta nova regra, ou novo jeito, ou novo protocolo sanitário e de cuidado. Interessante que no texto do Evangelho, do qual nós acabamos de ouvir, do Evangelho de Marcos, para esse final de semana, também apresenta uma situação onde o pano de fundo é o cuidado com a higiene pessoal, o cuidado com a contaminação do corpo. E nesse texto nós encontramos que Jesus é questionado pelos fariseus e pelos mestres da lei, vindos de Jerusalém. Eles chegam para Jesus e questionam Jesus por que os discípulos estão sentados à mesa, realizando uma refeição sem ter seguido o protocolo de segurança sanitária. Jesus é questionado por que os discípulos estão comendo sem ter devidamente
passado álcool, 70 álcool gel, tomado banho, trocado de roupa, trocado os calçados depois que vieram da rua. Parece que os discípulos de Jesus não estavam observando aquilo que, de forma muito extrema, era exigido para que eles não se tornassem pessoas impuras. No versículo 13 e 4 nos dizem que os judeus seguiam os ensinamentos que tinham recebido dos antigos. Eles tinham por prática somente comer depois de lavar as mãos com bastante cuidado, e antes de comer lavavam tudo o que vinha do mercado. Seguiam ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Com certeza, olhando para esse texto, nós poderíamos dizer, e olhando também para o nosso contexto, nós poderíamos dizer: que coisa maravilhosa! Nós temos aqui já um excelente código e protocolo de higiene e de segurança muito antes de existir Covid. Olha que bonito exemplo de higienização esse povo tinha. Por supostamente não observar este protocolo, este código, estas regras e leis, os discípulos de Jesus são tratados e denominados como sendo impuros. E obviamente que Jesus também é questionado, pois ele é o mestre daqueles discípulos. E ele é questionado como um negligente que não leva esses discípulos a observar ou até mesmo ignorar estes protocolos. Se fosse no nosso contexto atual, em plena pandemia, com toda certeza seria motivo de pegarmos o celular e ligar para os órgãos competentes e fazer uma denúncia e dizer: olha, tem uma turma aí que está comendo e não se lavou direito. Talvez viraria até caso de polícia, de autuação e talvez até de prisão dos envolvidos, pois estes estavam oferecendo riscos de saúde para outras pessoas. Se terminássemos a reflexão por aqui, com toda certeza, nós iríamos aplaudir com louvor e admiração a cobrança dos fariseus e dos mestres da lei para com Jesus e os seus discípulos. Afinal de contas, eles, os discípulos de Jesus, eram pessoas influentes na sua época. Chamavam e muitas pessoas, muitos dos povos ali seguiam Jesus e os discípulos. E eles deveriam ser o exemplo de seguir os protocolos sanitários para não contaminação do povo. No versículo 5, nos é apresentada uma pergunta, um questionamento muito direto dos líderes para Jesus. Por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Ora, era-se de se esperar uma outra resposta de Jesus, mas nos espanta num primeiro momento que nós ouvimos. Esses mestres não estão cobrando nada demais de Jesus. Eles estão dizendo: escuta aqui, vocês não conhecem as regras e protocolo sanitário, por que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos? E era de se esperar de Jesus dizer: pois é, né, quem sabe teríamos que observar isso um pouco melhor. Mas não é o que Jesus responde. Jesus olha para eles e diz: hipócritas, mas como assim? Eu confesso que quando eu li esse texto num primeiro momento para os preparos, parecia que eu estava assistindo noticiário em pleno século XXI e em plena pandemia, onde pessoas são encontradas fazendo festinhas clandestinas, sem nenhum preparo ou nenhum cuidado de higiene e de segurança sanitária, e quando as autoridades chegam e descobrem essas festinhas, quando são interrogadas, nós ouvimos as mais diversas esfarrapadas justificativas e desculpas. E me parece que é o que Jesus aqui também está fazendo. Jesus é cobrado porque que eles não lavaram as mãos para comer, e Jesus olha para eles e diz: seus hipócritas. Mas, se nós olharmos o texto um pouquinho adiante, nós poderíamos dizer: mas não, de Jesus eu não esperava uma coisa dessas. De Jesus eu esperava uma outra resposta, não uma resposta esfarrapada.
O versículo 8 nos mostra que Jesus, inclusive, busca argumentar agora com as autoridades ainda. Mais ou menos aquilo que a gente vê nos noticiários. Dizer, mas eu só tinha convidado 2 ou 3, mas acabaram vindo 180 para a festa. Não é assim que a gente ouve nos noticiários? E agora aqui no texto, Jesus olha para eles e diz, não, foram vocês que abandonaram o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. Não, acho que agora Jesus já foi longe demais. Puxa vida, afinal de contas, eles só estão querendo o bem das pessoas. Nós temos que admitir de que os fariseus e os mestres da lei só estavam cobrando de Jesus aquilo que os seus discípulos deveriam estar fazendo e aquilo que também nós, como igreja, em pleno século 21, em plena pandemia, nós também fizemos. Não foi assim que no ano passado nós começamos a dizer, fiquem em casa, vamos cuidar de nós, cuide de si, vamos cuidar das outras pessoas. Acho que aqui agora nós temos que dar razão para os mestres da lei e começar a discordar de Jesus. Será? Será que é isso mesmo? O que Jesus está querendo dizer e ensinar aos seus ouvintes da época, mas também para nós? Vamos olhar o texto adiante. Se parássemos por aqui, talvez iríamos dizer, é verdade, dessa vez Jesus escorregou na maionese, pisou na jaca. Acho que ele não deveria ter respondido assim, mas temos que olhar o texto adiante. Quando olhamos o texto adiante, nós vamos perceber, lá no versículo 14 e 15, nós encontramos que Jesus chamou outra vez a multidão e disse, escutem todos os que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Mas como assim? Como assim Jesus agora inverte tudo? Não é verdade que está comprovado também, no nosso tempo agora se fala muito isso, que as portas de entrada do vírus que pode levar à morte é pela boca. É pelos olhos, é pelo nariz. Então o que vem de fora é que acaba com as pessoas, que contamina e que leva à morte. Sim, é verdade. Isso está comprovado já no tempo de Jesus, mas também no nosso tempo. Mas Jesus não está contradizendo isso. Ele não está dizendo algo contra ou contestando esta verdade. Mas como sempre, Jesus está um passo à frente das pessoas do seu tempo, também dos mestres da lei. E Jesus está um passo à frente e Ele vai muito além daquilo do que os nossos olhos conseguem enxergar e poderíamos talvez dizer muito além daquilo que os microscópios conseguem enxergar. De vírus e bactérias que fazem mal para o corpo, Jesus está olhando para aquilo que faz mal para o ser integral do ser humano, que é o corpo físico, mas também a espiritualidade, o que leva inclusive para a morte eterna. Interessante que Jesus em nenhum momento está contradizendo as leis judaicas, nem os ensinamentos dos antigos, como acusavam aqui os fariseus e os mestres da lei. Jesus não está dizendo que o cuidado com a saúde do corpo, do que é e o que se alimenta e como se alimenta, Ele não está questionando isso, mas Jesus está questionando as neuroses daqueles líderes judeus. Aqueles mestres haviam proliferado no meio do povo seus rituais, que não tinham conexão nenhuma com a verdadeira prática de vida e de fé. Eles eram especialistas em observar regras e normas, mas não aquilo que vinha do coração. E por isso Jesus disse, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus está dizendo a pior contaminação do ser humano não é aquilo que entra pela boca, pelo nariz, pelos olhos, mas é aquilo que sai do coração.
Em outras palavras, Jesus está dizendo de que não adianta seguir um protocolo extremo de segurança externos. Pode até tomar banho e instalar um chuveiro com álcool 70. Isto não vai resolver. A pergunta que nós devemos fazer e analisar é o que está dentro do coração. Jesus diz que aquilo que está dentro do coração e sai pela boca, este é o maior problema, ou a maior infecção, ou o maior vírus. Agora nós podemos começar a concordar com Jesus. Quantos estragos, quanta confusão, quantas contendas, quantos conflitos, quantas brigas, quantos tumores, quantas doenças, quantas mortes já foram desencadeadas a partir daquilo que está dentro do coração das pessoas? E as pessoas somente colocam para fora aquilo que está dentro delas. Não dá para colocar para fora outra coisa a não ser aquilo que está dentro. E é isso que Jesus está querendo dizer. Num outro texto, Jesus então nos lembra, pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Jesus, muito mais, e além de querer colocar em descrédito as leis de purificação dadas por Deus ao povo de Israel, Jesus não está contradizendo isso. Ele quer levar os seus ouvintes, dos quais nós fazemos parte, a refletir além disso e perguntar e responder com sinceridade o que está dentro de nós e o que tem sido colocado de dentro para fora de cada um de nós. Eu gosto muito de usar figuras de copo ou caneca, porque aquilo que está dentro de um copo eu posso oferecer para as pessoas. Se eu tenho água num copo, eu posso oferecer água para alguém. Se eu tenho chá no copo, eu posso oferecer chá. Se eu tenho café, eu posso oferecer café. Mas se ele estiver vazio, eu não posso oferecer nada. E Jesus está dizendo exatamente isto, que aquilo que está dentro de nós é o que nós podemos oferecer para as pessoas ao nosso derredor. Assim é a nossa vida. E a pergunta que nós temos que nos fazer e nos responder diariamente: o que nós temos oferecido para as pessoas ao nosso derredor? Esta é a pergunta que Jesus está fazendo para os mestres da lei, para os fariseus. Diante dos questionamentos dos fariseus e mestres da lei, Jesus vê que estes só tinham meros ritualismos a oferecer e a cobrar do seu povo, porque eles viviam somente de rituais. Eles colocavam este fardo dos ritos sobre o ombro do povo, e por isso eles viviam uma verdadeira neurose, talvez como muitos de nós vivemos nesse tempo de pandemia, sem que tudo isso permitisse ter plena comunhão com Deus, e o que os levava então a observar e obedecer às orientações e leis que Deus tinha dado, que era para ser de todo o coração. Jesus não está contradizendo, não está questionando, não está colocando em descrédito as orientações que Deus havia dado, mas Jesus está questionando se isto mexe com o coração ou não, se isso é algo que é só exterior. Em outras palavras, os mestres da lei estavam preocupados somente com o cuidado físico e talvez com a imagem social deles, mas não aquilo que estava de dentro do coração e que talvez causaria então separação e morte eterna longe de Deus. Eles estavam preocupados em fazer ritos de purificação do que entrava, mas não daquilo que saía de dentro para fora. Se nós ouvimos bem na leitura de Deuteronômio que a Maraceles fez para nós vimos que Deus orienta a observação de todas as leis e todas as ordens que Deus havia dado ao povo de Israel. E tudo isto tinha um objetivo. Deus não entregou simplesmente leis e ordens para o seu povo de qualquer jeito, mas esse texto ali que nós ouvimos de Deuteronômio nos lembra
que quando as observâncias aconteciam das leis e ordens, era para que os outros povos, não o povo de Israel, mas os povos vizinhos, quando olhassem para o povo de Israel por terem recebido ordens e regras e obedecerem essas ordens e regras, os povos vizinhos diriam: como são sábios e inteligentes esse povo! Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus. Este era o objetivo das leis, normas e orientações de Deus. Ou seja, o ser, pensar e agir do povo deveria ser testemunho para outros povos. Também a observância das leis. O que vinha de dentro para fora da boca do povo é o que norteava todo o viver. Deveria ser o testemunho de fé, de confiança, de sinceridade para com o seu Deus. O que eu e você temos partilhado de dentro para fora? Água, chá, café? Sim, por vezes o que vem de dentro para fora em nossas vidas às vezes é mais contagioso e perigoso e talvez mais mortal do que o vírus Covid-19. O que o ser humano coloca muitas vezes para fora de si, de dentro para fora, é muito mais letal do que uma pandemia que alcança o mundo inteiro. E isto nos afasta de Deus. E isto afasta a nós também das outras pessoas e, por consequência, muitas vezes afasta estas pessoas também de Deus. E se um vírus invisível que assolou uma humanidade inteira leva à morte do corpo, este vírus do que sai de dentro de nós para fora pode inclusive não só matar o corpo, mas também a nossa fé e nos afastar eternamente de Deus. Quem sabe Jesus, olhando para nós por vezes, também poderia dizer o que ele disse para aqueles mestres da lei: hipócritas. Diante desta resposta, talvez de Jesus para nós perguntaríamos: e agora o que fazer? Lutero fez esta pergunta às vezes também. Lutero também disse: e o que eu posso fazer, miserável pecador que sou? E aí, numa confissão de fé, Lutero escreve: não vou pendurar-me num galho como fez Judas, isso eu não farei. Vou pendurar-me no pescoço ou no pé de Jesus, bem como a pecadora fez, apesar de eu ser pior que ela. Eu vou me agarrar-me no meu Cristo. Amados e amadas, fomos lembrados por Jesus novamente neste dia, nesta manhã, bem além daquilo que nós já sabíamos, de que aquilo que entra pela boca pode ser nossa ruína. Jesus quer nos lembrar e nos lembra novamente nesta manhã de que aquilo que sai da nossa boca pode contaminar e levar também à morte eterna. Jesus nos ensina de que aquilo que vem de dentro para fora deixa uma pessoa impura, mas também leva à morte eterna. Se por um lado isso poderia nos levar ao desespero, por outro lado, o próprio Deus quer nos purificar de dentro para fora. Se Jesus vem para nós nesta manhã e diz: aquilo que vem de dentro para fora contamina vocês, torna vocês impuros por causa do pecado que habita em vocês. Por outro lado, Jesus vem dizer: mas eu vim para purificar vocês também de dentro para fora. Sim, em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, Deus veio ao mundo justamente para nos dizer que nós estamos perdidos, sim. Estamos contaminados, sim. Estamos condenados à morte e à perdição eterna, sim. No entanto, este mesmo Deus vem exatamente ao nosso encontro também para nos dizer que Ele veio para que eu e você e toda a humanidade tenhamos vida plena, vida eterna, vida com sentido. Por isso, façamos assim como Lutero disse: agarramo-nos no pescoço ou no pé de Jesus. Que possamos, eu e você, dar testemunho deste Deus, assim como nós ouvimos no texto de saudação do profeta Jeremias: Senhor, eu sou teu.
Que possamos eu e você dar testemunho deste Deus e que de dentro para fora de nós emane verdadeira proposta de vida, de fé e de fidelidade ao Senhor nosso Deus, como o povo de Israel foi convidado a sempre dar testemunho. Que Deus nos abençoe e guarde com a sua palavra, hoje e sempre. E que da nossa boca, dos nossos lábios, mesmo que por vezes saiam coisas que desagradam a Deus, mas que também, ao mesmo tempo, a transformação, a conversão que vem de dentro para fora, Deus possa fazer com que novas palavras possam vir de dentro para fora também, conquistando pessoas. E aqui eu vou usar a palavra contagiando pessoas. Não contagiando com o vírus Covid, mas contagiando com o amor, graça, misericórdia e perdão de Deus por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Amém. Convido assim a respondermos a esta palavra de Deus que sempre de novo nos desafia. Lutero dizia sempre que a palavra que não puxa a nossa orelha, algo está de errado. A palavra de Deus sempre puxa a nossa orelha, mas ao mesmo tempo diz, é um puxão de orelha amoroso e carinhoso. E esta palavra então quer nos comprometer. E nós queremos responder a esta palavra confessando a nossa fé e queremos fazê-lo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus acolha assim também a nossa confissão de fé e firme os nossos passos no nosso testemunho de fé, também ao sairmos deste culto para dentro desta semana que Deus nos presenteia. Amém. Como é bom quando nós podemos agradecer, mas também pedir. E assim nós chegamos ao momento da oração final do nosso culto e eu pergunto se como comunidade temos motivos pelo qual queremos pedir ou agradecer de maneira especial. Convido então assim a nos colocarmos de pé e nós queremos então orar.
Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos em primeiro lugar pela Tua Palavra. Te somos gratos porque tivemos o privilégio novamente neste dia de podermos abrir, ler, meditar e assim podermos sair daqui alimentados pela Tua Palavra. É certo, ó Deus, que a Tua Palavra sempre de novo chama a nossa atenção, mas o objetivo da Tua Palavra não é massagear o nosso ego, mas pelo contrário, Tua Palavra tem o objetivo sempre de novo de nos mostrar onde estamos caminhando de forma equivocada, apontar o nosso erro, o nosso pecado, nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo nos mostrando o Deus de amor, de bondade, de graça, que vem e oferece a nós a oportunidade de transformação de dentro para fora. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã novamente assim nos deste este privilégio. Obrigado, Senhor, porque como fruto do nosso trabalho e da nossa gratidão, as ofertas foram trazidas ao altar. Que também estas ofertas, estas dádivas, possam ser bênção para o trabalho em nossa igreja. Queremos te pedir que também abençoes tanto as dádivas como os doadores. Queremos também, ó Deus, agradecer-te, porque podemos, diante de ti, apresentar nossos pedidos e nossos agradecimentos. E aqui nós queremos agradecer, mas continuar pedindo pelo cuidado com as pessoas enfermas, dos quais nós aqui queremos lembrar. Lembramos do Alziro, do Rony, da Giovana, da Dona Gertrude, da Lucy, da Betty, e talvez outras pessoas das quais não citamos aqui, mas que agora nos vêm à mente. Tu conheces, Senhor, a enfermidade de cada qual, Tu conheces a situação de cada qual, Tu sabes o que cada qual tem passado ou que esteja passando. Agradecemos pela recuperação das pessoas que podem já estar conosco, como a Dona Betty, mas também, ó Deus, nós queremos pedir que a recuperação dela e de todas as pessoas que aqui citamos possa ser de fato uma recuperação plena. E nós te pedimos que, se for do Teu agrado, que de fato a cura definitiva possa acontecer. Mas, Senhor, acima de tudo, que cada qual possa sentir o Teu cuidado, a Tua proteção, mas acima de tudo a Tua presença. E que possam, a partir disso, também confessar, assim como o profeta Jeremias: Senhor, eu sou Teu, eu sou Tua. Queremos também, ó Deus, trazer diante de Ti nossas lideranças de nossas comunidades, da nossa paróquia, do nosso sínodo, mas também de toda a nossa igreja e da igreja de Cristo no mundo, para que com sabedoria, discernimento e com autoridade possam conduzir a caminhada da igreja de Jesus Cristo no mundo, para que com autoridade possam anunciar o verdadeiro evangelho que liberta, o Evangelho do crucificado e ressurreto, para que vidas de pessoas possam ser transformadas de dentro para fora diariamente, pois é isto que Deus quer para todas as pessoas. Queremos também te pedir pelas nossas autoridades, sejam elas as autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, mas também do mundo. Que a sabedoria e a palavra de Deus possam ser norteadoras para toda e qualquer decisão e atitude que elas forem tomar. Também te pedimos, ó Deus, pelas autoridades de saúde, pelos nossos aqueles que cuidam das nossas pessoas doentes, que cuidam de todos nós, que também ali, Senhor, diariamente Tu dês ânimo e alegria para continuar cuidando e se esmerando para que as pessoas tenham saúde física e bem-estar para o bem viver. Tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui, mas que possa estar guardado nos nossos corações em pensamentos e sentimentos. Confiamos na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus vá à nossa frente, nos mostrando sempre o caminho em que devemos andar. Que Ele vá atrás de nós para nos proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de nós para nos amparar e nos carregar quando não tivermos forças. Que Ele vá acima e dentro de nós para nos abençoar e nos transformar de dentro para fora, para nos moldar, para nos conduzir segundo o seu querer. Que Ele vá acima de nós para nos abençoar e nos conduzir e para nos ajudar a testemunhar do seu amor para dentro deste mundo. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e servimos ao nosso bondoso Deus com alegria e felicidade, como nos lembrou o profeta Jeremias na saudação deste dia. Mas que também eu e você possamos, ao sair daqui, declarar em todos os momentos da nossa vida: Senhor, eu sou teu. E as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana. E eu me despeço de vocês na saída com um toque, mas sinto nesse toque um forte abraço. Abençoado para todos nós.